Meus amigos, isso foi um verdadeiro amasso. Eu, de verdade, não esperava muita coisa, não estava confiante. Pensei que o Brasil ia perder, mas dessa forma, foi um negócio assim assustador. Eu tava até vendo no Sport TV aqui, tá no pós-jogo aqui, mas tava esperando para ver a coletiva do Dorival, para ver se ele falava alguma coisa. Assisti, né? Nada demais, uma derrota feia, não jogamos bem, tentamos colocar dois homens por fora para trabalhar por dentro, nada, né? Falou da eleição do Edinaldo, né? Que a gente até comenta aqui rapidinho que também é uma vergonha, né? É uma puta de uma vergonha isso. E é um senhor que precisa ser lembrado, tá? Porque é muito fácil jogar também só nos técnicos e nos jogadores, mas é um dos piores presidentes que já passaram pela CBF. Todos são ruins, né? Também, um pior que o outro, sei lá. Mas tá lá esse senhor que segue se perpetuando no poder, cada vez lucrando mais, não ele em si, mas para a seleção, para a CBF, para a confederação, e, enfim, e cada vez mais clubes pioram, organização piora, e esse senhor segue lá, intacto, invicto e sem concorrente, porque a forma como acontecem as eleições impede que apareça um outro concorrente, né? Enfim, agora voltando, o Brasil nunca tinha tomado 4 gols em eliminatórias, né? Na mesma partida, claro. Aconteceu isso hoje. O Brasil não perdia por 3 gols de diferença ou mais, né? Para a Argentina há 60 anos. Também quebrou essa marca hoje. Mas é inacreditável que o placar eu acho que ainda não reflete o que foi. Sem brincadeira, se fosse 5, 6, ainda estaria justo, porque o Bento fez ainda 2 defesas lá bem importantes. A Argentina teve chances de perdeu mesmo, mandou para fora. E mais que isso, o domínio, a forma como a Argentina controlava o jogo. Eu tava até pensando em evitar falar de alguns jogadores e tudo mais, falar só das sensações que foram essa partida, mas foi um controle assim absoluto. A Argentina nos primeiros 15, sei lá, 20 minutos talvez até o Bento cair lá com aquela lesão que não tinha nada, né? Ele só fingiu para dar um tempo, e ainda bem, porque ele faz isso, pelo menos o Brasil consegue se defender razoavelmente melhor e acha um gol lá, né, num erro do Romero, uma boa marcação, roubada de bola do Matheus Cunha. O problema é que ainda toma mais um antes do intervalo, né, também que acaba complicando a situação ainda mais, né? Acho que o Brasil estava esperando, vamos com 2-1 aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer no segundo tempo para empatar. Aí toma o terceiro, numa falha do Bento. Para mim o Bento falha, sai do gol muito mal, mas é assim, é inacreditável que não tem um defensor brasileiro marcando o McAllister. O primeiro gol, por exemplo, falando já em defensores do Brasil, né? O Wesley para mim falha no segundo e o Arana no quarto. Os dois deixam o cara passar nas costas sem acompanhar minimamente. O do Arana acho que é pior ainda, que a bola vem meio devagar, ele tá olhando para ela assim para baixo, ele cai, tenta dar um carrinho. E o Simeone, né, se eu não tô enganado, foi o Simeone, chega batendo, rasgando, né? Engolindo o Arana assim. Cara, é inacreditável, um negócio assim. Tá passando replay aqui. É pra dar risada. O Marquinhos no primeiro gol também toma um drible de corpo do Julián Álvares, do Thiago Almada, aliás. O Julián Álvares é quem faz o gol. Que parece que o Almada, que é um jogador super experiente, jogador de Europa há muito tempo. Não, o Almada foi pra Europa agora há pouco, né? Pro Lyon, tava aí no Botafogo há pouco tempo. Tava na MLS né? Alguns anos, né? Enfim, então. E toma um drible de corpo assim, que é inacreditável. O Almada se livra com muita facilidade, coloca no meio. O Álvares também protege a bola do Arana, que não consegue chegar perto dele para tirar. Então, assim, é uma diferença que não só coletiva, mas individual, que não deveria ter. Porque a gente vai falar aqui, muita gente vai comentar aquela mesma coisa. Ah, mas tem jogador do Newcastle. O Joelton com uma merda hoje também, com todo respeito. Jogador do Nottingham, jogador disso, daquilo. Mas a Argentina também tem. A gente já colocou um jogador do Lens em campo. Do Lens, da França. Colocou o próprio Lyon. O Lyon, um clube que nem de longe lembra aquela boa fase lá do Juninho Pernambucano, do Fred, do Benzema, ganhando 7 campeonatos franceses seguidos. Nem de longe. O goleiro é da Aston Villa, pô. Sabe, não é o time que joga. Tem jogador do Brasil, do Barcelona, do Real Madrid, que não jogaram absolutamente nada. Nenhum deles apareceu pro jogo hoje. Inclusive a fala do Rafinha, eu não vejo problema nenhum, né? Não vejo mesmo. Acho que muita gente reclama, né? Futebol dos anos 90, tá aí, futebol dos anos 90 tinha isso.
É que a grande questão é, você não consegue bancar, e eu não tô falando que ele não tem qualidade para bancar, só não jogou nada hoje, assim como o Brasil inteiro. Aí, daquele jeito. Aí você tem que aguentar a zoeira, tem que aguentar os caras cantando tá, um minuto de silêncio que o Brasil já foi. Né? Então, é assim, foi uma partida terrível sobre todos os aspectos, coletivo, técnico, tático, a movimentação dos jogadores da Argentina, os caras nas transmissões, eu vi nas redes sociais o pessoal falando bastante do meio de campo, é verdade, o meio de campo é muito qualificado, Paredes, Enzo, Depou, que partida fez o Depou, inclusive, o McAllister, e a movimentação dele se aproximando para rodar a bola. O segundo gol é um escárnio, né? A Argentina toca a bola desde a defesa. Mas eu ia falar isso, o pessoal fala dos meias, eu acho que não é só isso não, a linha defensiva mesmo estando não estando com os principais jogadores, se bem que o Otamendi acho que é titular também. Eu falei que o Otamendi, onde é que o Otamendi tá? Nem lembro, tá no Benfica ainda? Sei lá, também não é a mesma coisa já, né? Tá Tagliafico tá no Lyon. Mas a bola é bem trabalhada de um lado pro outro desde a defesa, sabe? E chega lá na frente sem o Brasil encostar minimamente, assim, sem o Brasil atrasar, sem o Brasil conseguir dar um combate bem dado, bem feito, enfim. Então, é o que eu tô falando, é um absurdo de forma tática, de forma técnica, de forma coletiva e de forma individual, que de forma, falei tanta forma, que de jeito nenhum pode acontecer. Foi assim, um absurdo mesmo. A Argentina já entrou classificado, né? Vale lembrar também, a Argentina já tinha classificado porque a Bolívia empatou com o Uruguai, então a Bolívia era a primeira equipe que estava na repescagem, né? A última ali dos classificados da Copa, na repescagem, mas com o empate com o Uruguai já não tinha mais chance de alcançar a Argentina, então a Argentina já está classificada para a Copa, já entrou assim e ainda deve ser amasso. Claro, já falei aqui várias vezes, o Brasil vai classificar para a Copa, evidente, mas o desempenho que preocupa, né? E até, eu não sei se eu completei antes, acho que eu dei uma cortada, eu falava no começo, eu teria trocado depois do jogo contra a Colômbia, o comando técnico, e acho que ainda deve trocar agora o Brasil, né? Mas é que também, obviamente, entendo, você troca pré-jogo contra a Argentina, o cara que entrar lá, ele tá, né, para falar o português, tá lá, tá full, né? Tá lascado, enfim. Então, também entendo, mas agora espero que tenha essa troca. Gosto muito do Dorival, acho que é um cara que pensei, inclusive, falei ano passado antes da Copa América, acho que é uma ideia interessante pra gente ver. Um cara que a âmbito nacional ganhou bem, né? A âmbito, né, internacional também ganhou Libertadores muito bem, inclusive em 22, mas não rolou, né? Desde a Copa América já não rolou. E a CBF segue nessa toada, né? De esperar o Ancelotti, de tentar o Ramon Menezes, que, né? O Diniz, Dorival, enfim. Mas que é a grande questão também, né? O problema para mim não é só o treinador, é a postura, é a organização, é a falta de alguns jogadores assumirem a responsabilidade de chamar o jogo. Por exemplo, o Vinícius contra a Colômbia pediu mais a bola, tal, arrisca aquela finalização e faz o gol, tudo bem. Mas hoje, o que ele fez hoje? Ele não ganhava uma, sabe? Parecia que não tava nem aí pro jogo. O Rodrigo, meu Deus, também é outro que, sabe, tem um talento incrível, a gente sabe, que eu digo aqui que acompanha aqui, os santistas que acompanham mais o canal, se você não é santista e está chegando por esse vídeo, muito obrigado, mas a gente que viu bastante o Rodrigo aqui sabe a qualidade que tem, mas, cara, tem que mostrar alguma coisa a mais na seleção também, não apareceu. O único que buscou alguma coisa assim foi o Matheus Cunha. O Rafinha até mandou uma falta na trave também no segundo tempo, mas já tava 4-1 já também, enfim. Então acho que é uma série de erros, é uma série de questões assim difíceis de você entender, de você enxergar, e que fica até complicado quando você lembra, né, de até pouco tempo atrás, com uma geração que talvez não fosse tão qualificada como essa, que tem hoje jogadores protagonistas em grandes clubes, principalmente a linha de frente, né? A geração anterior, que talvez não fosse tão qualificada, mas que não passou nem perto de um sufoco desse nas eliminatórias. Tudo bem, não ganhou nada também, né? Ganhou uma Copa do Mundo, uma Copa América só, mas enfim, não passou nenhum aperto igual essa passou. É isso, acho que uma data FIFA para esquecer, por mais que tenha sido essa vitória contra a Colômbia, né, no último minuto. A Colômbia até que empatou hoje com o Paraguai também.
Mas essa derrota, para esquecer não, né? O Lédio Carmona falou muito bem na transmissão do Sport TV, para esquecer não, para lembrar e ver que não pode repetir essa merda, né? Com todo respeito, ele não falou essa merda, eu que tô falando. Mas para não repetir nada disso, foi um absurdo hoje, um absurdo. Próxima data FIFA é em junho, julho, não lembro agora, acho que é junho. E eu espero que o Brasil de verdade esteja melhor preparado e esteja com uma outra comissão técnica, com todo respeito ao Dorival. Mas repito, também não é só o técnico. Certos jogadores precisam assumir o protagonismo que eles deveriam ter e não têm na seleção. O que você acha disso? Desse escândalo que foi essa partida? Desse amasso. Amasso pra mais. Porque, repito, pra mim o placar nem reflete o que foi. Poderia ter sido mais. Até amanhã, pessoal. Valeu.